no seu capítulo de número 6. Seu versículo de número 33. Acredito que a maioria dos irmãos conhece essa passagem já, de cor e salteado. Quem achou, diga, eu vou para o céu. E quem não achou, diga, eu vou também, me espera. Todo mundo é bom de Bíblia aqui, glória a Deus. Diz assim a Bíblia: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Você pode repetir comigo? 1, 2, 3 e... mas buscai primeiro a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Você pode se assentar aplaudindo ao Senhor. Glórias a Deus. E desde já eu quero agradecer a minha oportunidade aqui ao pastor Alex, nossa pastora Ana Paula também, a todo o ministério, a todos os amigos, a todos os membros da igreja, a qual eu sempre falo quando eu venho aqui que eu faço parte também dessa casa. Amém? Me sinto à vontade, porém, tremendo na base com essa tamanha responsabilidade de pregar a palavra do Senhor. Glórias a Deus. Todo pregador, todo mensageiro, sempre quando vai pregar, ele pede a orientação a Deus. Mesmo que já tenha um tema pré-definido, nós temos que ter a direção de Deus. E eu fiquei alguns dias orando ao Senhor, pedindo a direção do Senhor. E Senhor, eu trazia algumas palavras à memória, aí Deus me levava a outra. E nesses 2 dias atrás, eu passei a madrugada aqui meditando nesse texto, e não apenas nele, mas dentro desse tema, dessa campanha, e Deus ele me deu uma palavra para entregar para a igreja. Glórias a Deus. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos acerca dessa passagem, que é muito conhecida, em que Jesus ele está tratando algo muito importante na vida dos discípulos, que é a questão da prioridade, ou das prioridades. Nós vamos perceber que antes desse versículo aparecer, essa afirmativa de Jesus, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas, essas outras coisas nós vamos perceber lendo os versículos anteriores, onde Jesus, ele começa no versículo 25, dizendo: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento, e o corpo mais que a vestimenta? Aí Jesus, ele começa a fazer uma comparação das aves e faz uma comparação também da erva do campo. Deus ele usa a criação, Deus ele usa a natureza para fazer o homem, para fazer os seus discípulos a entenderem aquilo que eles precisariam, na verdade, buscar para alcançar as outras coisas que eles necessitam. Nós estamos aqui numa campanha de portas abertas. E quem não quer uma porta aberta? Se você veio aqui, é porque você crê que Deus ele abre portas onde não há paredes. Só que, com essa palavra, Jesus ele vai tratando algo que nós não podemos cair, que é de todo ser humano. Todo ser humano é tendencioso a adorar a bênção, se prostrar diante da bênção, ou ficar preso às bênçãos que Deus nos proporciona. Mas o que Jesus ele ensina aos seus discípulos, o que Jesus ele ensina aos seus seguidores, é que a porta ela até se abre, mas a prioridade não pode ser quando a bênção chegar à tua mão, você ficar preso à bênção. A prioridade precisa ser dada àquele que abre a porta, àquele que cumpre a promessa, àquele que provê o impossível para nós. Então Jesus ele começa a fazer essa comparação. Olhai para as aves do campo, olhai para as aves do céu, que não semeiam e nem cegam e nem ajuntam em celeiro, e nosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Jesus ele começa a fazer essa comparação, a nos fazer pensar, por quê?
As aves, elas não trabalham. As aves, elas não semeiam. As aves, elas não colhem. Mas da mesma forma, Deus as alimenta. E Jesus, ele faz essa comparação. Eu alimento as aves. E quanto mais a vós, homens de pequena fé. Agora preste atenção nisso. Se Deus alimenta as aves do céu, que não trabalham, que não plantam, que não colhem, quanto mais a nós que trabalhamos e que temos um valor muito maior do que as aves. Ou seja, nós temos que entender que se Deus, ele alimenta as aves que não trabalham, muito mais a nós, que nós trabalhamos. A porta que Deus nos abriu é para nós trabalharmos. As bênçãos que Deus nos acrescentou é para que nós tenhamos honra e condições para abençoar a nossa família, prover a nossa família. E ele ainda vai além. Ele ainda diz que nós temos mais importância do que essas aves. Então nós temos que ter a certeza de que Deus, ele é o nosso provedor. Deus, ele é o nosso mantenedor. Deus, ele nos sustenta. Isso aqui é tremendo demais, irmãos. As aves não trabalham, você trabalha. As aves não plantam, você planta. As aves não semeiam, você semeia. E ainda assim, Deus as alimenta. E quanto mais Deus fará por nós que fazemos todas essas coisas. Glórias a Deus. E Jesus ele faz esse comparativo da mesma forma com os lírios do campo. Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Jesus, ele ainda faz um comparativo ainda, nos atentando para a nossa fé. Glórias a Deus. Isso que nós temos que entender. Deus, ele sustenta, Deus, ele mantém todas as coisas. Imagina nós que somos filhos dele. Imagina nós que fomos comprados pelo seu sangue. Imagina nós que entramos pela porta da salvação, que é Cristo. Imagina nós que entramos pela porta aberta, a porta do trabalho, a porta da faculdade, as portas na terra que ele abriu para nós. Nós recebemos a bênção total da parte do Senhor. E com isso, Jesus, ele nos ensina: não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou o que nós vestiremos. E ele completa: porque todas essas coisas os gentios procuram. Quem são os gentios? Aplicando aqui para nós, são os de lá de fora. Nós não precisamos ficar desesperados procurando se Deus vai fazer, se Deus vai acontecer, se a porta vai se abrir ou não. Mas quando nós centralizamos a nossa vida em Cristo, quando nós centralizamos a nossa vida na vida espiritual, o próprio Cristo disse, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas essas coisas, quando nós centralizamos a nossa busca no Deus que abre porta, aí as coisas acontecem. Quando nós centralizamos a nossa vida no ministério que Deus nos confiou, Ele centraliza as nossas preocupações e abre as portas. Se eu fosse mudar essas palavras aqui, eu diria: mas buscai primeiro o reino de Deus. Cuida daquilo que me preocupa, que eu cuido daquilo que te preocupa. Cuida daquilo que eu te estabeleci para fazer, que eu vou cuidar daquilo que você precisa para se sustentar. Quando nós nos preocupamos, irmãos, com a obra do Senhor, quando nós nos preocupamos com a nossa vida espiritual, Deus, ele se encarrega de acrescentar tudo que nós precisamos. E eu não estou querendo aqui dizer que você vai viver enfurnado na igreja, não, sem trabalhar, como havia alguns lá na igreja dos Tessalonicenses. E Paulo vai ter que até dizer: quem não trabalha também que não coma. Não é essa a questão, mas é você investir o seu tempo com Deus. Quem investe tempo com Deus não tem tempo perdido, irmão. Não tem porta fechada que não se abra. Não tem milagre que não aconteça. Porque Ele tem autoridade, tem todo o poder para abrir a porta para a gente entrar. Então o primeiro ponto dessa pregação é:
invista o seu tempo com Deus. Invista o seu tempo na oração. Invista o seu tempo na sua vida ministerial. Invista o seu tempo fazendo a obra do Senhor. Invista o seu tempo obedecendo o mandamento do Senhor. E de pregar o evangelho. Eu gosto de falar isso aqui, é culto das portas abertas, mas eu creio assim, irmãos, enquanto nós pregamos a porta da salvação para alguém, Deus abre a porta para nossa casa. Enquanto nós pregamos a porta da salvação para alguém, Deus ele abre a porta da faculdade para nós. Enquanto nós pregamos a porta de salvação para alguém, Deus ele abre a porta do emprego, Deus ele abre a porta da excelência. Deus ele nos leva a um patamar muito maior, porque a nossa prioridade não está na terra, a nossa prioridade está no céu. E quem prega o céu vai colher na terra. Quem prega o reino vai colher na terra. Quem prega Jesus, irmãos, vai colher. Jeová Jireh, o Deus da provisão. E segura essa palavra aqui. Jeová Jireh só aparece quando Abraão entrega Isaac. Algumas portas para algumas pessoas que já até frequentaram outras campanhas, a porta não se abriu ainda, porque ainda não entregou o Isaac, porque ainda não entregou aquilo que atrapalha no ministério, porque não entregou ainda aquilo que tem atrapalhado o teu desenvolvimento com o reino e a justiça de Deus. Está aqui o texto. Nós não precisamos esforçar, mas buscai primeiro o reino de Deus. O Isaac de alguns é aquilo que está atrapalhando a caminhada, o desempenho no reino, na justiça, em ganhar almas, em crescer espiritualmente. Deus não quer que você seja um cristão raso. Deus ele quer que você seja um cristão de profundidade. Deus ele quer que você seja um cristão que dá frutos. Deus ele quer que você seja um cristão que semeia, que rega e depois colhe para a glória dele. Porque o ministério da semeadura é com a gente, o ministério de regar é com a gente, mas o crescimento quem dá é Deus. Enquanto você planta, enquanto você rega no reino, Deus ele dá o crescimento na tua vida, meu irmão. Deus dá o crescimento na tua casa. Deus ele dá o crescimento nos teus projetos. Deus ele abre porta onde não tem paredes, quando você planta e rega no reino de Deus. Que o seu investimento no reino não esteja limitado a este culto. Que o seu investimento no reino não esteja limitado apenas o tempo que nós passamos aqui. Porque quando Jesus ele fala, mas buscai primeiro, o buscai aqui indica continuidade. Então não é somente enquanto nós estamos aqui, é uma mente preocupada, é uma mente empenhada, é uma mente ligada no céu 24 horas por dia, é uma mente ligada no trono da glória de Deus. E Deus ele faz como consequência da nossa busca. Deus ele age em consequência da nossa busca. E ele ainda fala, vocês não precisam estar inquietos, vocês não precisam estar ansiosos, vocês não precisam estar desesperados. Busca o reino. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Jesus ele está ensinando aqui, irmãos, que o dia de amanhã não cabe a mim, não cabe a você. O dia de amanhã está longe do nosso alcance. O dia de amanhã está longe da nossa demanda, mas o que está dentro da nossa demanda é hoje. Busca a Deus hoje, ora hoje, clama hoje, planta hoje, rega hoje. E o amanhã Deus já está lá. E o amanhã Deus abre a porta lá. E o amanhã Deus ele está te preparando para chegar no amanhã e colher para a glória dele. Entenda, Deus já preparou tudo, mas o que Ele está fazendo nesse momento é nos preparando para receber. E quando nós falamos de prioridade, na madrugada, quando Deus me trouxe esse entendimento, eu falei, Jesus, tu é tremendo. Para dar exemplo de prioridade, até Deus fez, irmãos. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus céu. Por que o céu veio primeiro daqui a terra?
Até Deus, para te dar exemplo de prioridade, quando Ele vai criar, Ele quer primeiro o céu, depois a terra. É Deus dizendo: quer vitória? Primeiro o céu. Depois terra. Quer porta aberta? Primeiro o céu. Depois terra. Quer milagre? Primeiro o céu. Depois... Meu Deus do céu, tu recebe isso aqui, meu irmão? Levanta a tua mão aí, porque enquanto você buscar o céu, o Deus do céu abre porta na terra. O Deus do céu faz milagre na terra. O Deus do céu toca no homem. O Deus do céu Ele move a estrutura para poder te abençoar. Invista o seu tempo no céu, meu irmão. Invista o seu tempo no céu. Eu acho interessante isso também, porque a Bíblia diz, pastor Alex leu aqui, e eu glorifiquei a Deus durante o culto, porque Deus foi confirmando a palavra. Pastor Alex leu aqui, a porta que Deus abre, mas a porta que Deus fecha. Enquanto você busca a terra, você vai tentar abrir a porta com a sua força. E se Deus fechou, tu não vai conseguir. Tu vai se cansar, vai se fadigar, vai ficar ansioso. Pode entrar até em depressão, mas não vai conseguir. Agora, se tu buscar o céu primeiro... Pode ter adversário no teu trabalho falando para você: tu não vai crescer. Pode ter gente na tua faculdade dizendo: tu não vai terminar. Se Deus abrir a porta, ninguém pode fechar. Homem nenhum pode fechar a porta de excelência que Deus vai abrir para aqueles que vão buscar o céu primeiro. Deus abrirá portas que o homem não fechará, para que a glória dele seja manifesta na tua vida, para que todos saibam, para que todos vejam que foi Deus, que foi Deus, que foi Deus, que foi Deus quem fez essas coisas por ti, meu irmão. Por isso que a nossa confiança precisa de estar no céu. Não perca o seu tempo investindo na força do seu braço. Não perca o seu tempo fazendo força com a terra. Briga primeiro com o céu. Ore primeiro, busque a presença de Deus primeiro. Porque é o mesmo Deus que disse para você se colocar como prioridade o céu, é Ele quem toca nos corações, é Ele quem amolece os corações, é Ele quem usa o ímpio para nos abençoar, é Ele quem usa as pessoas para que o propósito dele seja cumprido em nossa vida. Às vezes a gente está fazendo força errada, às vezes nós estamos fazendo orações erradas, às vezes nós estamos investindo o nosso tempo em coisas erradas. E o que Deus quer, irmãos, é que nós possamos investir o nosso tempo, a nossa prioridade na presença dEle, na adoração, no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque tudo que nós precisamos, Ele acrescenta. Você acha que os lugares de excelência é só para ímpio? Você acha que as portas de excelência é apenas para os ímpios? Deus, Ele tem desejo e prazer de nos colocar lá. Mas se não for da forma dele, nós vamos chegar lá e vamos falar: foi eu, foi a minha sabedoria, foi o meu recurso, foi o meu dinheiro. E Deus não abre essas portas para a gente, para que a gente não venha assim soberbecer, se esquecer de Deus. E sabe o que eu acho interessante dentro disso? A palavra do Senhor diz em 1 Pedro, no capítulo 5, a partir do versículo 7, versículo 8, se não me falha a memória: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Olha só, não é no seu tempo nem no meu tempo, mas é no tempo de Deus. Não é no nosso momento, é no momento de Deus. E enquanto o tempo de Deus não chega, o que eu faço? Eu vou me humilhando diante de Deus, eu vou me prostrando diante de Deus, eu vou buscando a face do Senhor, eu vou me prostrando diante daquele que quando desce na terra, a terra teme. Eu me prostro diante daquele que quando desce, toca no homem, amolece o coração do homem e as portas se abrem para nós. Deus, Ele não quer que você se humilhe diante de homens. Tem gente que precisa se humilhar diante de homens porque não se humilhou diante de Deus primeiro. Tem muita gente fazendo força na terra porque ainda não entendeu a potente mão que o seu Deus tem. Deus, Ele tem uma potente
potente mão, meu irmão. Deus, ele tem uma destra da justiça. Se Deus quiser tirar aquele ímpio para te colocar, ele faz. Se Deus quiser tirar alguém para te exaltar, ele faz. Mas ele não pode exaltar alguém que só se humilha diante de homem. Ele quer exaltar, mas ele quer exaltar primeiro quem se humilha diante da presença dele. Isso aqui, quando eu perguntei lá na igreja, a maioria, oh, glória a Deus. Os humilhados serão exaltados, os irmãos, oh, glória a Deus. Eu falei, mas não é assim que a Bíblia diz, não. Quando a Bíblia fala disso, fala lá no Evangelho de Mateus, o próprio Cristo fala, aquele que se exaltar será humilhado, mas aquele que se humilhar será exaltado. Então não tem nada disso de os humilhados serão exaltados, não, porque se fosse assim, até o ímpio seria exaltado por Deus, porque o ímpio também é humilhado. O ímpio também passa por provações, o ímpio também passa por humilhações, só que um Deus de justiça não pode exaltar um ímpio. É por isso que a palavra certa é: aquele que se humilhar diante de Deus será exaltado diante dos homens. Tiago fala: humilhai-vos também perante o Senhor e Ele vos exaltará. O texto que eu citei aqui: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Não é humilhado sendo exaltado, é aquele que se humilha diante de Deus, é exaltado por Deus, é posto por Deus, ele é colocado numa posição elevada pelo próprio Deus. E Deus, ele tem uma potente mão que você precisa de crer, meu irmão. Deus, ele tem uma potente mão que você precisa de acreditar. Tem gente que anula ou diminui o poder de Deus. O desespero vem, a vontade de conquistar vem e passa à frente de Deus. Não segue os princípios de humilhação, não segue os princípios o princípio da prioridade a Deus. Aí ele começa a agir da sua maneira própria. Pede ajuda a vereador, pede ajuda a prefeito, e se fosse possível até o presidente, como se o presidente fosse Deus e ele abrisse alguma coisa, né? A gente tem que entender, irmãos, a porta que Deus abre, tu pode se chegar ao vereador, não vai se abrir. Se Deus fechou a porta, o prefeito também não vai abrir a porta. Se Deus fechou a porta, tu pode conseguir o contato do presidente, a porta também não vai se abrir. Porém, se nós obedecermos esse princípio da prioridade, pode ter certeza, irmãos, vereador pode se levantar, prefeito pode se levantar contra, o presidente pode se levantar contra, mas vai acontecer o que aconteceu lá com o povo de Israel. Quanto mais mata, mais cresce. Quanto mais persegue, mais prospera. Quanto mais... Meu Deus do céu. Nós temos que entender que o nosso crescimento não depende do homem. Se o homem quiser se levantar, ele não está se levantando contra nós, ele está se levantando contra o nosso Deus. E quem poderá resistir o braço forte do Senhor sobre a nossa vida? Operando Deus, quem impedirá? Deus não tem adversário, meu irmão. Não tem ninguém que possa duelar com o nosso Deus. Quando Ele levanta a sua destra da justiça, até o inferno se prostra, até o inferno obedece. O homem se prostra, o inferno estremece, e Deus, Ele glorifica o seu nome. Nós temos que guardar isso no nosso coração. Se nós estivermos com Deus, ninguém pode segurar a nossa vitória. Enquanto a tua fortaleza for Deus, irmãos, você não será abalado, você não será atingido. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. 1000 perderam o emprego, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. E se for atingido, é permissão de Deus. E se Deus permitiu tu ser atingido, mesmo desempregado, não falta alimento. Mesmo desempregado, não falta comida. Mesmo desempregado, não falta bebida. Teve alguém que já passou por essa experiência? Teve alguém que já passou por essa experiência? Deus, Ele é o nosso provedor, meu irmão. Glória a Deus. Esse é o primeiro ponto da mensagem. Sabe o que a palavra de Deus diz ainda? Colossenses, versículo 1 e 2.
se já ressuscitaste com Cristo. Isso são aqueles que morreram, ressuscitaram com Cristo. Agora tem a atitude, que é a evidência de quem morreu e ressuscitou com Cristo. Buscai as coisas que são onde Cristo está sentado à destra de... A busca dele vai direcionar o... Cristo está onde? À destra do Pai no... Quem morreu e ressuscitou com Cristo, agora não busca a terra. Agora busca as coisas que são de cima, porque Cristo está em cima. Então as suas ações vão apontar para cima. Versículo 2: pensai nas coisas que são do alto, não nas que são da terra. Olha só, é uma busca prioritária ao céu e é um pensamento prioritário ao céu. Ou seja, a sua mente está tomada, as suas atitudes estão tomadas, porque não adianta, irmãos, não adianta tu dar glória a Deus se as tuas atitudes vão na contramão disso. O glória que sobe a tua vida tem que ir na direção também. A tua vida precisa de ser uma adoração viva, uma adoração genuína que aponta para o céu. Seguindo essa prioridade, nada poderá impedir da ação de Deus na nossa vida. Nada poderá impedir. Isso é tremendo. Aí nós vamos ver em Lucas capítulo 5, Deus abrindo portas através de uma palavra lançada. Olha só, nós precisamos de priorizar a Deus. E o segundo ponto que eu quero destacar é que nós devemos priorizar a palavra de Deus, porque Deus se revela através da palavra. Deus, Ele libera as vitórias através da palavra. Veio pessoas aqui testemunhando. Cada palavra que sai desse altar tem poder de abrir portas, e abre mesmo. Mas não abre porta na vida de quem não crê, não. Abre porta na vida daqueles que acreditam na palavra revelada, na palavra profetizada, na palavra lançada. Olha só, Lucas capítulo 5, Jesus ele chega num cenário de frustração. Você conhece o texto. Jesus ele chega num cenário de frustração, mas o final foi de pesca maravilhosa. O teu início pode ter sido de frustração, mas o final, se você crê na palavra, vai ser de pesca maravilhosa. É Deus mudando o cenário da tua vida, é Deus mudando o cenário da tua história, é Deus liberando. Levanta a tua mão nessa noite. Onde teve vergonha, haverá dupla honra de Deus para a tua vida, para a tua casa, para o teu ministério. Pode até começar com choro, tu pode até plantar com choro, tu pode até plantar, tu pode até semear com choro, mas você vai colher com alegria. Salmos 126, começa com choro, mas termina com alegria. Começa com sofrimento, mas termina com alegria. Começa com provação, mas termina com exaltação da parte de Deus. E o que Deus tem para você, meu irmão, não olhe para o começo, mas se atente ao final delas. A porta ainda está fechada, evangelista. Fica tranquilo, se atenta para o final. Depois de um cenário de frustração, Jesus disse: volta lá no mesmo lugar e lança a rede. Bom, se Pedro fosse igual a alguns cristãos aí, né? Não vou crer nessa palavra não, já deu errado. Fiquei a madrugada toda, porque agora que o tempo não é propício, eu vou lançar a rede. Tá entendendo? Tu tem que ser maluco mesmo para tu crer. Tem que ser doido. Só vive essas coisas quem é doido, irmão. Tem alguém aqui comigo? Depois de uma noite de frustração, onde Pedro era profissional, Jesus não era profissional de pesca não, mas Jesus tinha um diferencial. Ele era o Verbo encarnado. Lá na criação, foi Ele que deu ordem ao mar para que o mar produzisse os peixes. Era o Criador dando ordem à criatura. Pegou não? Era o Criador dando ordem à criatura. Por quê? Pedro era profissional da pesca, mas Jesus é o Criador de todas as coisas. O inferno se prostra, os homens se prostram,
os mares se prostram e os animais também se prostram diante de Deus. Até os animais obedecem à voz de Deus, meu irmão. Se tu correr da vontade de Deus, se você não acreditar, meu irmão, Deus ele faz o impossível. A Bíblia diz, quem alimentou o profeta Eliseu? Quem alimentou o profeta Elias? Deus através. Quem alimentou o profeta Eliseu? Quem Deus usou para pregar o profeta Jonas quando ele desobedeceu? Quem Deus usou para lembrar a consciência de Pedro quando ele negou? Pedro, antes que o galho cantar, 3 vezes tu me negarás. Meu irmão, entenda que quando Deus quer te abençoar, Ele usa até os animais. Até os animais, pastor, se prostra diante da palavra de Deus, e tem crente que não acredita. Tem crente que ainda insiste em não crer. Irmão, tu quer vitória mesmo? Tá aqui o segredo. E sabe o que eu acho interessante também? Caminhando para o final. O que eu acho interessante é que primeiro Jesus ele entra no barco. A Bíblia diz que tinha uma multidão que o cercava. Para quê? Pior que naquele dia não era para milagre não. O texto está dizendo que era para ouvir a palavra do Senhor. Depois da pregação, depois da instrução, depois da escola bíblica, é que veio o milagre. Tem muita gente aí invertendo os fatos. Quer vitória, mas não vem para a escola bíblica. Quer vitória, mas tranca o coração na palavra. Quer vitória, mas não recebe a palavra escrita, a palavra revelada. Ah, meu Deus do céu, creia nos profetas e prosperareis, meu irmão. Creia na palavra, as portas se abrirão para você. Sabe por que o milagre aconteceu? Porque a palavra veio primeiro. Tem porta presa, tem porta amarrada na tua vida, porque você está buscando a porta primeiro. Busca quem abre essa porta para tu entrar, meu irmão. Busca aquele que abre o mar para tu passar, meu irmão. Busque aquele que faz o milagre acontecer. Busque aquele que muda o cenário da tua história. Nós não podemos inverter os fatos. Jesus prega primeiro, milagre depois. Jesus ensina primeiro, milagre depois. É o manifestado do Senhor. E caminhando para o final. Glórias a Deus. Glória a Deus, tem gente viva nesse lugar. Glória a Deus. Deus abre porta onde não há paredes através da oração. Quem crê? A Bíblia diz, Daniel 1, capítulo 8, ele decide no seu coração em não se contaminar, porque Daniel é alguém que guarda a palavra no coração. E quem guarda a palavra no coração está seguindo o princípio da palavra primeiro, o milagre depois. E sabe qual é o resultado? Vem no versículo 9. Deus dá graça a Daniel diante daquele homem que cuidava de todos aqueles jovens. Ou seja, Daniel guarda a palavra no coração. Daniel renuncia aos manjares da Babilônia. E o que Deus faz? Deus toca no coração do homem. Deus ele amolece o coração do homem. Deus ele dá graça para Daniel através de uma renúncia. Eu não posso deixar de destacar isso aqui. Irmãos, perca amigos, perca algumas portas, mas não perca a palavra não, meu irmão. Não perca a tua postura não. Você não precisa de dar tapinha no ombro de ninguém. Você não precisa chamar a atenção de ninguém. Chame a atenção de Deus, que Deus toca no coração do homem. Chama a atenção do teu Deus, que se houver alguém com coração endurecido, Ele pega pessoas com coração de pedra e transforma essas mesmas pessoas em coração de carne, para que o projeto dele seja estabelecido na tua vida. E o resultado final na vida de Daniel é maravilhoso, vocês sabem. Daniel ele governa toda a Babilônia, uma posição de exaltação para alguém que nem adorava os deuses dele. Para todos aqueles que guardaram a palavra no coração e manteram contato com Deus através da oração, fica tranquilo,
até no meio dos ímpios vai prosperar. Até lá naquela empresa, onde só tem ímpio, onde só tem pessoas que não querem ver o teu crescimento, Deus, Ele vai te exaltar. Dentro da tua faculdade, meu irmão, Deus, Ele vai te exaltar. Aonde você estiver, onde você passar, Deus, Ele vai te exaltar através das tuas renúncias. E tem gente que não acredita nisso, pastor. As tuas renúncias produzirão resultados extraordinários para a tua vida, meu irmão. Se for para negar, nega os manjares. Se for para negar, nega as propostas. Se for para negar, nega a ajudinha do homem, mas não negue a palavra que está guardada no teu coração. Quando você honra a palavra, o Deus da palavra te honra. Quando você prioriza a palavra, o Deus da palavra fica encarregado de te exaltar. E é automático. Plantou, regou, colheu. É lei da semeadura. Essa não falha. E Daniel, ele só conseguiu essas coisas porque Daniel também tinha uma vida de oração. Ele orava 3 vezes ao dia. Neemias, quando ele ouve aquela mensagem de horror acerca de Jerusalém, a Bíblia diz que ele se põe a orar. A Bíblia diz em Neemias 2:4, ele se põe a orar e Deus concede graça diante de Artaxerxes. Lembra da palavra que eu confirmei aqui? Essa palavra aqui, ó. Quando nós levamos uma vida de oração, Deus, Ele amolece o coração do homem, meu irmão. Neemias poderia ter sido morto. Neemias poderia ter perdido o cargo dele, mas ele orou antes de tomar qualquer atitude. Ele orou, ele falou com Deus, depois falou com o homem. Pega esse segredo para a tua vida. Antes de bater na porta da terra, bata na porta do céu. Antes de falar com os homens, fale com Deus primeiro, porque o Deus dos céus, Ele falará com o homem, Ele tocará no homem, Ele amolecerá o coração do homem, e você vai passar para a glória de Deus. Tu vai prosseguir para a glória de Deus. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo possa inspirar crentes aqui a orar por portas abertas, a falar com o céu primeiro, a se prostrar diante de Deus primeiro, porque o resto Deus, Ele se encarregará, meu irmão. Deus, Ele abrirá as portas, Deus, Ele abrirá o mar, e depois você só vai pensar e do outro lado vai cantar o hino da vitória com a tua família, o hino da vitória com a tua igreja. Testemunhos serão contados para que todos vejam o Deus que você serve. Tem gente que olha pra gente e fala: tu é doido, tu é maluco, tu só vai pra igreja, tu serve esse Deus, tu serve esse Jesus, Ele não faz nada pela tua vida. Deixa eles falarem, deixa eles pensarem que Deus não faz mesmo. Sabe por quê? Quando Deus fizer, eles vão reconhecer que não foi o teu recurso, eles vão reconhecer que não foi a tua força, eles vão reconhecer que não foi porque você tinha QI, quem indica, eles vão reconhecer que foi Deus, eles vão reconhecer que foi a mão de Deus. Todos saberão, todos se prostrarão ao Deus que abre portas, ao Deus que quando fala a terra treme, ao Deus que quando fala o ímpio se prostra, ao Deus que quando desce na terra todo mundo obedece, meu irmão, todo mundo se prostra. Deixa falar, continua orando, continua se prostrando, continua priorizando a Deus. E eu encerro a mensagem aqui com essa palavra que é forte. Se põe de pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu poderia citar vários outros exemplos de pessoas que alcançaram o impossível através da oração. Eu vou finalizar com essa aqui. Gênesis capítulo 25, versículo 26. A Bíblia diz que Isaac, depois que toma Rebeca por sua esposa, ele tinha 40 anos de idade. Ouça, preste atenção, não tire a sua atenção. Isaac tinha 40 anos de idade quando casou. E o texto diz que ele ora instantemente por Rebeca, porque Rebeca, assim como Sara, também era estéril. Ou seja, uma situação difícil. Impossível. E o mesmo texto que diz isso, diz que Deus ouviu a oração de Isaac.
E sabe o que eu acho interessante? É que os versículos mais à frente vai dizer que Rebeca só concede depois, quando Isaac tem 60 anos. Tem orações que tu fez hoje, meu irmão. Tem orações que você vai fazer hoje. Tem orações que você já fez algum tempo atrás. Talvez você até tenha esquecido. Mas Deus manda eu te dizer nessa noite: a resposta virá. Tem orações que você está fazendo aqui hoje, parece que não vai ser respondida, parece que não chegou ao coração de Deus, porque tem orações que nós fazemos e nós dizemos: Deus não ouviu, Deus não recebeu. Não é que Deus não ouviu, é que o tempo da resposta não chegou. O que chegou foi a tua oração. A resposta está chegando, a resposta está chegando, a resposta está... Meu Deus do céu, a resposta está chegando, meu irmão. A nossa oração, pastor Alex, chega no mesmo momento que nós oramos. Aliás, corrigindo, antes das palavras saírem da nossa boca, Deus já recebeu. Mas a resposta não é no mesmo instante. Isaac orou, Deus ouviu, só que a resposta só veio 20 anos depois. Tem coisas sobrenaturais da parte de Deus, meu irmão, que vai acontecer na tua vida. E você vai perceber que você pediu, você vai perceber que essa oração que você fez foi lá atrás, porque você já não lembra mais do que você pediu. Mas receba essa palavra sobre a tua vida, meu irmão. Aqueles que oram, aqueles que esperam, aqueles que depositam a confiança no Senhor, pode demorar 1 ano, tem resposta que Deus responde na hora. Pode demorar 10 anos, pode demorar 20 anos, mas Deus vai fazer para a glória dele. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aplauda mais forte ao Senhor. Eu quero encerrar esse culto de uma forma diferente, sabe? Hoje de manhã eu fui muito abençoado porque um primo meu me ligou. E meu primo está no meio da Bacia de Santos agora, numa plataforma. Beijo, primo. Primo Márcio. E ele me deu